Olá, esse é mais um podcast Encontro com a Palavra. E você que vai assistir, deixa seu like, compartilhe com a família, compartilhe com os irmãos da igreja. Esse é um podcast que tem parceria com o Instituto Servo. E siga a nossa plataforma do YouTube também, que é chamado Instituto Servos. E hoje o nosso tema será muito relevante. Nosso tema será equilíbrio mental e eu convidei essa excelente profissional, a nossa doutora psicóloga, o Adila Bruna dos Santos Silva Dantas. Olá, Adila. Olá, Felipe, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês para contribuir com esse tema bastante importante, né? Trazer esse conhecimento para a sociedade. Então, falando um pouquinho de mim, né? Já tenho 3 anos na área, atuando como psicóloga. Passei 3 anos atuando como psicóloga no hospital da cidade também. Isso. Na verdade, eu atuo ainda como psicóloga hospitalar, mas também tive uma grande experiência no presídio regional daqui, né? Não atuo mais, mas foi de grande contribuição para a minha área, mesmo como pessoa e como profissional. Mas, enfim. Pode falar um pouco sobre o assunto para a gente poder iniciar? Isso. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Adila, quais são os sinais e sintomas mais comuns de problemas de saúde mental que as pessoas geralmente ignoram? Então, Felipe, eu vou voltar um pouquinho sobre o tema em si. Aí a gente entra na pergunta, tá bom? Isso. O tema em si fala sobre equilíbrio mental, né? Isso. Muitas das vezes a gente acha que equilíbrio mental é estar bem sempre, né? E não, errado. Na verdade, o equilíbrio mental ele está muito relacionado como eu lido com os meus problemas, né? Quando a vida está difícil, como é que eu vou lidar com isso? É isso que vai falar sobre esse equilíbrio mental, porque pela lógica, quando está tudo bem, tudo bem, né? A palavra já diz. Então, o que vai mostrar esse equilíbrio mental é como eu vou lidar diante dos meus conflitos, né? Que é o que a gente vai falar aqui. Então, quais seriam esses sinais que muitas das vezes as pessoas, elas ignoram? Eu digo muito, Felipe, assim, as pessoas, você tem uma doença física, você tem, digamos, uma diabetes, um problema no coração, uma hipertensão, você já corre imediatamente para o médico. Né? Isso. Mas é incrível como a sociedade ela se nega a aceitar de fato quando alguma coisa não está ocorrendo bem na minha mente. De fato, nesse meu equilíbrio mental, né? A gente tem uma dificuldade porque a gente carrega um tabu como se fosse fraqueza, né? Como se eu não tivesse sabendo lidar com determinado problema, eu sou fraco. É o que a gente carrega muito na sociedade e a classe de psicólogos tem tentado quebrar isso, né? E muitos dos sintomas que muitas das pessoas, elas ignoram, uma coisa que é basicamente bem simples, né? Que as pessoas tendem a ver como algo normal é o quê? A insônia. A dificuldade para dormir. Muitas das pessoas tendem a achar que é algo normal, eu não ter sono, eu ir dormir 3, 4 horas da manhã, sendo que eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, né? E ter essa dificuldade, sendo que os sinais que eu digo que as pessoas ignoram é porque, assim, você, digamos, sempre teve uma rotina de sono tranquila e, de repente, o teu sono, não vou dizer, a gente tende a perceber e dizer que é de repente, mas não é um processo, né? Mas teu sono mudou e aí você tende a achar, não, é por isso, de certa forma você vai querer justificar a tua dificuldade de sono e muitas das vezes você nem olha pra si pra entender o que foi que aconteceu, que eu tô tendo essa dificuldade pra dormir, né? É um dos primeiros pontos. E a gente pode pensar também o sono é uma necessidade básica de todo ser humano. Não tanto que, digamos, se eu não dormir bem, no outro dia eu estou estressado, eu não consigo trabalhar bem, ou seja, altera todo o meu dia. Né? Então, o sono, primeiramente, é algo que as pessoas ignoram bastante e é um sinal de alerta. Tem alguma coisa ali que não está bem e que eu preciso, de fato, investigar. Inclusive, ela tá falando isso para mim, que eu também tenho muita perda de sono, não consigo dormir. E esse vai ser um papo muito interessante. A gente vai abordando, a gente vai se identificando. Adila, como a terapia pode ajudar alguém a lidar com o estresse e a ansiedade no dia a dia? Ok. Felipe, só para complementar o que tu falou ainda agora, assim, sobre o teu sono, vai servir para mim? Olha o que a gente está fazendo e a gente nem percebe que as pessoas tomam como algo normal. O café, ok, nós tomando café. Pra quem tem insônia, gente, isso é um perigo. Hoje eu não durmo direito. Assim, ninguém quer largar o café, mas assim, tudo precisa ter um equilíbrio, né? É o que a gente tá falando. E vamos lá, né? Tomando um cafezinho.
Não sei que hora que eu vou dormir, mas vamos tomar. Mas é sério, para quem tem insônia, sofre dessa dificuldade, é importante diminuir o uso do café, né? Repete a pergunta de novo, Felipe, para mim. Como a terapia pode ajudar alguém a lidar com o estresse e a ansiedade no dia a dia? Então, terapia, alguns acham que terapia está relacionada à cura. Eu vou atrás de um conselho, o psicólogo vai me dizer o que é que eu preciso fazer, né? Vai trazer a solução. E tá muito errado. Não é isso, né? Na verdade, a terapia, ela traz muito autoconhecimento. O que é esse autoconhecimento? É através do autoconhecimento que eu vou saber o que está acontecendo na minha vida que está trazendo prejuízos, né? Quando fala em relação ao estresse, quais situações estão trazendo um estresse para mim que está me desgastando a ponto de eu estar adoecendo emocionalmente, né? Então, com a terapia, a gente ajuda as pessoas a descobrirem isso, né? Porque a gente fala muito sobre autoconhecimento, é uma das palavras que a gente fala muito sobre autoconhecimento, empatia, e as pessoas muitas das vezes até banalizam, mas você tendo autoconhecimento, eu vou perceber quais são as situações que me trazem essa dificuldade, que me trazem os gatilhos, ao ponto de eu ter um sofrimento emocional. E quando eu não tenho esse autoconhecimento, que fala em relação de eu me conhecer, o que eu vou fazer? Eu vou levando a vida no automático. Estou sofrendo, estou me estressando, né? Estou adoecendo e eu não percebo nem aonde foi que começou, eu não sei quais são os sinais, eu não sei quais são os sintomas. Então, como que eu vou partir para uma melhora, né? Saber lidar com isso se nem eu sei por onde começar, né? Porque o psicólogo ele vai te dar um norte. Eu costumo até dizer que a terapia é como se você estivesse construindo um caminho juntamente com o paciente, mas quem constrói esse caminho é o paciente. O psicólogo ele está ao lado para te ajudar, mas a responsabilidade é sua, porque até terapia ela não é algo confortável, né? Há quem pense que vou procurar uma cura, alguma coisa. Não, né? Ela não é algo confortável porque, de certa forma, ela vai tocar em pontos que são angustiantes, coisas que você não queria falar, mas que são necessárias para que você, de certa forma, tenha esse autoconhecimento para poder lidar com os teus conflitos, né? Então, eu costumo fazer a diferença porque eu já vi muitas pessoas falando assim, mas para que ir no psicólogo? Eu posso conversar com um amigo meu, né? Só para conversar? Só que, parando para pensar, conversar com um amigo é totalmente diferente, porque um amigo, ele vai te dar conselhos de acordo com as experiências que ele passou, né? Isso. E já o psicólogo, não. O que eu passo, eu deixo de passar, as minhas crenças, elas não vão interferir no acompanhamento psicológico, até porque não está nada relacionado a mim. Tá? O tratamento é da outra pessoa. Tudo que vai ser contribuído, falado naquele momento, a gente aprendeu na faculdade, né, com conhecimento científico e não com as minhas experiências de vida, né? Não é tanto que, digamos, eu sou cristã, mas eu posso sim atender uma pessoa que não é cristã e não tem nenhum problema, porque o acompanhamento psicológico não está falando de mim, está falando de outra pessoa, né? Então, a finalidade do atendimento psicológico, do acompanhamento psicológico, é ajudar a pessoa a lidar com esses problemas. Até porque a gente passa por problema todo dia, né? Todos os dias nós temos problemas e precisamos aprender a lidar com eles. Porque uma pessoa ela vai para a terapia porque chegou alguma situação na sua vida que ela não conseguiu lidar com aquilo, né? Não conseguiu ter a resiliência que tanto nós falamos, né? Sobre a sua capacidade de lidar com as suas dificuldades e acabou adoecendo. Então, como eu já disse, o objetivo é a pessoa aprender a lidar com os problemas da sua vida. Muito bem. Doutora, a senhora atende aqui todo mundo sabe que a senhora é nossa psicóloga do Tempo Central. Quais são os dias de atendimento? Felipe, normalmente não são dias fixos, né? Porque, como eu mencionei lá no início, eu trabalho no hospital regional e lá funciona por plantão, né? Então, eu atendo 3 vezes na semana aqui, mas eu sempre digo para a pessoa entrar em contato comigo para me poder estar repassando quais dias naquela semana eu vou estar atendendo. Certo. Vamos lá para a terceira pergunta. Quais são as estratégias eficazes para promover o autocuidado e a saúde mental? Eu acho que nós temos 4 pilares básicos para a gente, de certa forma, manter a nossa saúde mental, nossa saúde emocional. É o quê? Ter uma alimentação saudável,
né? É algo que a gente banaliza muito, mas é necessário sim. Tem alimentos que eles potencializam a ansiedade, a depressão, então a gente necessita sim se alimentar, alimentar saudavelmente, né? É outra coisa, o sono, como eu mencionei, né? Precisamos ter um sono de qualidade, procurar, de certa forma, aprender a lidar com os nossos problemas. Isso também ajuda, procurar atendimento psicológico também. E não estou falando de religião, mas sim de espiritualidade, mas é de fato a gente procurar a nossa espiritualidade no que nos acreditamos e também termos relações interpessoais, relações com outras pessoas que sejam saudáveis. E outra, exercício físico, né? A gente tem muito a achar que exercício físico está relacionado à estética, mas não. Quando você tem ansiedade, quando você tem algum transtorno mental, é incrível como o exercício físico, ele ajuda, né? Ele diminui a intensidade dos sintomas. Então, eu acredito que se você conseguir fazer esses tópicos que eu mencionei, dá para você ter esse equilíbrio, né? Mas não é o fato de você fazer isso e você ainda assim passar por uma dificuldade de não procurar um profissional, né? Algo que eu ressalto principalmente para os meus pacientes, é porque tem muitos que chegam até mim que dizem assim, Wagner, mas eu já achava que pelo fato de eu estar tendo acompanhamento do meu pastor, eu não necessitava procurar o psicólogo. Mas é aí que a gente tem que diferenciar. Não é o fato de eu procurar ajuda psicológica que vai isentar o fato de eu ter procurado o meu pastor, a minha ajuda espiritual. Nenhum substitui o outro. Na verdade, os dois são essenciais. E a gente precisa fazer essa diferenciação, principalmente dentro da igreja, né, onde é falado bastante que depressão é falta de Deus, e a gente está tentando fazer essa psicoeducação, né, para que as pessoas, não só na igreja, mas também em outros lugares, se conscientizem que depressão e ansiedade é uma doença que precisa ser tratada, né, e que o fato de você estar ou não na igreja influencia sim, mas não significa que isso é a causa de você estar passando por isso. Muito bem. E doutora, quais são os casos mais comuns que todo dia chega a mesma situação até você? Aquele caso que já virou rotina, rotineiro. Qual é o caso mais comum dos pacientes? Crises de ansiedade, né? A gente está num século, numa sociedade onde muitos estão desenvolvendo crises de ansiedade, né? E eu costumo até, na verdade, deixar um alerta que de umas crises de ansiedade pode desenvolver uma depressão, de uma depressão pode desenvolver uma crise suicida, então é importante a gente cuidar com a prevenção mesmo, bem antes. E, assim, eu acredito que 80% dos casos são relacionados à ansiedade. Mas por que a ansiedade é tão comum assim? E vale ressaltar que muitos acham que a ansiedade é só algo negativo. Mas todos nós temos emoções que precisam ser sentidas, alegria, tristeza, raiva, medo, né? E a ansiedade, digamos, eu tenho que fazer uma viagem amanhã e hoje eu já fico ansiosa, né? Mas essa ansiedade, eu utilizo ela de forma saudável a ponto de procurar arrumar minha mala, ver o que eu não posso deixar de levar, né? Então, essa ansiedade eu usei ao meu favor a ponto de que eu consegui me organizar para a viagem amanhã. Ok, mas no momento em que, digamos, eu tenho contas para pagar, que são daqui a 2 meses, né? E só de pensar eu começo a ter crises de ansiedade, né? Então, assim, tem até os sintomas físicos da ansiedade, taquicardia, coração acelerando, sudorese, as mãos suadas, né? Falta de ar, ânsia de vômito. Então, são alguns sintomas da ansiedade e que a gente vê muito dentro do consultório. E eu costumo falar que, assim, a ansiedade é só a forma como a pessoa está, de certa forma, tentando lidar com aquela situação. Só que ela está tentando lidar de forma não positiva, né? Não, de certa forma, não conseguiu desenvolver mecanismos de defesa que auxiliasse ela para ajudar nessa situação, e ela está só apresentando ansiedade, está sendo resposta à forma dela de lidar com aquilo, né? E muitas das vezes, quando a pessoa passa por essas situações, porque como eu falei, a gente vivencia várias emoções. Quando eu sempre não coloco essas emoções para fora, eu só fico colocando ela para dentro, eu não choro, eu não falo, eu não converso, eu não
tento, de certa forma, organizar o que passou naquela situação que me trouxe um desconforto. Então, eu vou só ficando calada, a gente somatiza. O que é isso? O que começou na mente, aquela preocupação que começou na mente, ela vai transferir no meu corpo. Ou seja, é em forma de ansiedade, é em forma de depressão, é em forma de outras doenças, né? Se a gente parar um pouquinho e refletir, ninguém nasceu hipertenso, ninguém nasceu diabético, por mais que haja influência genética, né, da sua família. Mas quando eu sempre pergunto, mas como é que estava a tua vida quando você desenvolveu uma diabetes ou uma hipertensão? E aí a pessoa sempre relata o quanto ela não estava bem na época, o quanto ela não estava sabendo lidar com o problema. Foi na época em que ela perdeu um ente querido, foi na época da separação de um casamento. Então sempre tem algum conflito que, no caso, é emocional e que passou para uma doença, porque a pessoa não soube lidar com aquilo e, no caso, ela somatizou, veio pro corpo. Inclusive, tem pessoas que começam a sentir dores nos peitos, no corpo, e faz uma bateria de exame. Quando chega lá, o doutor fala que não tem nada. Isso também pode. Isso é efeito da ansiedade, né? No Sim. caso também, que eu já vi isso já. E muitas das vezes as pessoas só decidem procurar um psicólogo quando fazem a bateria de exames e aí viu que não deu nada, aí acho que é o último caso. Agora eu vou reconhecer. Exatamente. Vamos lá para a quarta. Pode continuar. Quer falar algo? Não, pode continuar. Como é possível encontrar um equilíbrio saudável entre trabalho, vida pessoal e cuidados com a saúde mental? Felipe, hoje em dia as pessoas elas não estão sabendo organizar a sua vida, de entender que, digamos, se eu passo o dia das 8 da manhã até 6 da tarde trabalhando, o trabalho ele necessita ficar lá. Porque toda pessoa, ela desempenha vários papéis na sua vida, né? Eu desempenho o papel de psicóloga, mas também sou dona de casa, sou esposa, sou filha, né? Então, a gente desempenha vários papéis. E o que acontece? Muitas das vezes as pessoas não conseguem separar esses papéis, a ponto de, digamos, um exemplo trazendo para mim. Eu passo o dia todo trabalhando no papel de psicóloga, mas ao retornar para minha casa, eu preciso entender que lá eu sou o Ádila como pessoa, eu sou esposa, né? Eu sou dona de casa e lá eu não sou psicóloga. Então, a gente precisa saber separar isso para ter um equilíbrio, porque muitas das pessoas, elas não deixam o papel do seu trabalho no lugar do trabalho, elas levam para sua casa. E isso vai estressando a pessoa, que estressa a família, que estressa quem está ao redor, e ele mesmo, e causa um adoecimento por não ter esse equilíbrio, né? A vida, no sentido do trabalho, consome tanto a ponto que a pessoa não consegue nem ter um espaço no seu dia para poder fazer uma atividade física, para ter o seu tempo com Deus, né? Para ter o seu tempo com a família. E isso vai acumulando, né? Acumulando adoecimento, e a gente precisa ter cuidado, porque assim, todo excesso esconde uma falta, né? O que acontece? Que eu estou mergulhando no trabalho a ponto de não ter tempo para mim, ao ponto de não ter tempo para minha família. É uma das coisas que a gente precisa ter atenção e até procurar um psicólogo para tentar compreender isso, porque não é normal e não é saudável para a pessoa e para quem está ao seu redor. Muito bem. Doutora, qual é o caso grave, quando chega até você, que você olha assim e fala, esse é grave. Quais são esses casos? Uma pessoa que ela não está conseguindo dormir, ela não consegue em nenhum minuto relaxar. Já tá se identificando, né, Felipe? Então, não consegue relaxar em nenhum minuto. E quando ela se permite relaxar, ela não consegue porque ela se sente culpada, né? Parece que a todo tempo ela tá bastante estressada e tem que estar a todo tempo produzindo. E nisso ela tem crises de ansiedade recorrente, ao ponto que ela não sabe lidar e sempre tem que estar indo no hospital. O choro constante, né? A pessoa só chora, chora. Ela não consegue pedir ajuda, né? E muitas das vezes são pessoas que são trazidas até a mim pelos parentes. Não é porque ela quer, né? É porque o parente trouxe, e aí durante o acompanhamento ela vai realmente tendo consciência de que assim necessita de ajuda,
né? Porque é importante que a pessoa ela tenha essa consciência, porque senão o acompanhamento ele nem anda, se a pessoa não tiver consciência que ela necessita de ajuda. E então, quando chega um caso nesse nível, como eu falei da ansiedade, eu foquei mais nesse sentido, né? Então, quando a pessoa está nesse nível, é algo preocupante. E principalmente quando a pessoa já começa a dizer, Ágila, as coisas que eu fazia, que me davam prazer, que me davam alegria, eu não tenho mais, não gosto de ir para a igreja, né? Onde eu me sentia super à vontade, eu não gosto mais de estar indo, não gosto de estar com meus amigos, não tenho nada na minha vida que me dê prazer, não tenho mais vontade de viver, queria poder dormir e não acordar mais, né? Então, são situações, casos que a gente precisa ficar em alerta e, de fato, pelo menos eu como psicóloga, eu já fico um tanto preocupada, né, com o paciente, porque a gente percebe que ali o sofrimento ele está muito profundo. E se a pessoa ela procurou ajuda porque ela realmente ela necessita, porque imagina, e isso eu puxo um pouquinho para o lado que a gente comentou tanto no setembro, que era o setembro amarelo, né? Que é uma pessoa, quando ela recorre ao suicídio, é porque ela já está assim esgotada. O sofrimento emocional está tão grande que ela não vê nenhuma saída. Então, assim, a gente precisa trazer essa pessoa, acolhê-la, né? Quando eu digo acolher, é ouvir. Que a diferença do psicólogo para o amigo, trazendo lá porque eu falei, porque o psicólogo vai acolher. Não tá, a gente não tá aqui para julgar ninguém, né? E um amigo, quando você senta com um amigo para conversar, fulano, olha, meu trabalho não tá bem, eu tô mal. E o outro fala, pois na minha casa tá pior. E aí gera uma disputa de quem tá pior, né? E, de fato, a pessoa não é acolhida. Eu vejo que a maioria das pessoas, hoje em dia, ela necessita ser ouvida sem ser julgada, né? Que é o acolhimento que nós, como psicólogos, fazemos. É uma necessidade de geral, todo mundo, porque hoje parece que ninguém mais se ouve. Sabemos que os psicólogos têm o psicológico muito preparado, mas já chegou assim um momento que você sentiu a dor do paciente, que você escutou ele, e o psicólogo sente também. A gente sente. Sente. A gente sente, Felipe, que é a empatia, né? É o se colocar no lugar do outro. A gente fica preocupado com o paciente, né? Eu já vi até uma postagem sobre as verdades em relação ao trabalho do psicólogo, né? Que quando o paciente, ele sai do consultório, a gente fica preocupado com ele, né? É uma dessas verdades. Só que nós, como psicólogos, a gente precisa compreender que é os papéis que eu tô te falando, de entender que ali eu sou psicólogo, mas eu também tenho uma vida, né? Eu também tenho as minhas responsabilidades, eu também necessito cuidar da minha saúde mental, né? Mas sim, a gente se preocupa com o paciente, a gente se coloca no lugar dele. De fato, tem situações que a gente sente mesmo olha, o sofrimento do paciente está tão grande e a gente está ali, tá junto mesmo nessa caminhada. Certo. Vamos para a quinta pergunta e última. Quais são as abordagens terapêuticas mais eficazes para tratar traumas emocionais? As perguntas até se parecem, mas se a gente perceber, tem uma diferença. Sim. Quer que eu fale de novo? Não, eu compreendi. Compreendeu, né? Assim, Felipe, é uma pergunta um tanto melindrosa. Eu digo assim porque... Melindrosa? Porque quando a gente se forma, né, no último ano da faculdade, tem uma certa disputa, né, de abordagens. Porque, assim, a abordagem, ela está muito relacionada, é só no sentido de como eu vou designar a sessão, né? Então, na faculdade, digamos, as 4 abordagens básicas que a gente vê é Gestalt terapia, ACP, que é a abordagem centrada na pessoa, psicanálise e TCC, teoria cognitiva comportamental. Eu sou da Gestalt terapia. Então, assim, eu reconheço que todas as abordagens, ela tem a sua contribuição, né? Cada psicólogo vai se formar naquilo que ele se identifica. Então, eu acredito que cada uma tem a sua contribuição, ajuda, sim, a pessoa da sua maneira. Só que puxando essa sardinha para a Gestalt terapia, que é a abordagem que eu atuo, então, assim... eu vejo que a Gestalt, ela sim tem o seu potencial de estar ajudando as pessoas, né? E vale ressaltar que muitos dos psiquiatras, eu tiro isso porque eu já vi muito, né, do psiquiatra dizer assim, solicito 10 sessões de terapia cognitiva comportamental, que é a TCC, ou seja, ele descarta todas as abordagens como se as outras fossem inúteis, né? Eu fico extremamente chateada quando eu vejo isso. Qual é a diferença do psicólogo para o psiquiatra? Vamos lá.
Psiquiatra, ele é um médico. Ele se formou primeiro em medicina e ele se especializou, fez residência em psiquiatria. E ele basicamente vai cuidar dos sintomas físicos, da medicação, né, do paciente. Porque como eu te falei da ansiedade, tem seus sintomas psicológicos, situações que estão te causando adoecimento emocional. E nessa parte, nos sintomas psicológicos, quem vai cuidar é o psicólogo. Mas quando a pessoa ela já tem sintomas físicos, que eu te falei, da sudorese, o coração acelera, falta de ar, né? Isso quem cuida é o psiquiatra. Por mais que psicólogos tenham algumas técnicas para ajudar nesses sintomas físicos, mas quando os sintomas eles estão tão intensos, quem necessita cuidar dessa parte já é o psiquiatra. Não é o fato de você ir no psiquiatra que você não necessita procurar o psicólogo, porque a maioria das pessoas procuram psiquiatra, mas não procuram o psicólogo como se já resolvesse. Agora, tu imagina, como eu te falei, o psiquiatra ele vai tratar esses sintomas físicos, um remédio que vai ajudar naquele sintoma que você está tendo. Mas, gente, pensando um pouquinho, será que aquele remédio vai curar um trauma meu da infância? Não vai, porque nós não somos robô a ponto de um remédio curar um trauma meu que está trazendo adoecimento, né? Então, muitas das vezes eu vou para o atendimento psicológico, tem situações que não necessitam ser encaminhadas para o psiquiatra, mas tem situações que sim, a gente encaminha. Mas vale ressaltar que toda pessoa que de já procura um psiquiatra, sim, ela precisa de psicólogo. Muito bem. Doutora, a gente sabe que tem muita gente que não acredita, tem a cabeça dura. Você passa por isso todo dia. Tem gente que, isso não existe. Psicólogo é só falar aqui na linguagem do maranhense, é só frescura, né? Então, deixe um recado nessa câmera para o povo que vai assistir, aquele povo da cabeça mais dura, que tá passando por problemas psicológicos e não dá o braço a torcer. Deixa um recado para a gente encerrar com chave de ouro. Ok. Então, Felipe, o recado que eu deixo é assim: muitas das vezes as pessoas elas deixam de procurar um acompanhamento psicológico por medo do que o outro vai falar, né? Por medo do que vão achar, por medo de que sejam taxados de que ele é louco, ele tá procurando psicólogo, é porque tá doido, né? Mas de fato a gente procura psicólogo para não ficar doido, né? Mas o recado que eu quero deixar é que assim, deixe essa vergonha de lado, deixe os questionamentos das outras pessoas de lado, porque assim, quem tá sofrendo, quem tá passando por essas lutas é você. O outro que tá lá fora, que tá te julgando, te questionando o porquê de procurar um psicólogo, ele não sabe das tuas lutas, né? E o fato de você procurar um psicólogo não significa fraqueza. Muito pelo contrário, significa que você foi forte por muito tempo, mas ninguém é forte o tempo todo. Necessita procurar ajuda. Então, procurar um psicólogo é você compreender que sim, necessita de ajuda, que você quer ter uma vida de qualidade. Porque não adianta a gente viver sobrevivendo, porque é diferente, né? Como já disse, sobrevivendo, parece que eu vivo nas últimas, sobrevivendo. Não, a gente precisa de fato viver e viver com qualidade de vida. Tanto que não adianta, digamos, você ter um corpo fitness, você ir pra academia, você ter uma alimentação saudável e não cuidar da tua mente, né? Porque desanda tudo. Percebe-se que se você não tá bem aqui, nada nas áreas da tua vida não vai bem, né? Então não adianta você cuidar só do físico e não cuidar do mental. Então, quando eu cuido daqui, você percebe que as outras coisas, elas todas andam bem. Então, o recado que eu deixo é procure ajuda, né? Tem situações, Felipe, que não tem como a gente mudar, não depende só da gente, né? Mas incrível que quando eu passo a olhar para essa situação diferente, quando eu começo a ver saídas, quando eu consigo ver soluções, a situação ela muda. Ela parece estar a mesma, né? Mas ela muda porque eu comecei a olhar de outra forma. Eu comecei a ver soluções, eu comecei a aprender a lidar com os meus problemas, que é uma das finalidades da terapia. Doutora, muito obrigado por participar do nosso podcast. Foi um assunto muito relevante. Eu creio que as pessoas que irão assistir irão aprender muito, irão ter outra visão do que é ser psicólogo, que muita gente ainda tem a cabeça muito dura, inclusive eu. Inclusive eu, mas a gente vai quebrantando. E esse foi mais um podcast Encontro com a Palavra. Você que assistiu, compartilhe, deixa seu like. A nossa plataforma do YouTube é Instituto Servos. E muito obrigado e até a próxima.